A Vitude, ela nasceu como uma plataforma para conectar pessoas que queriam fazer terapia, psicólogos, então basicamente uma plataforma B2C. A ideia surgiu, acho que da mistura de alguns problemas, mas em especial porque eu tive depressão no passado e achei super difícil encontrar um psicólogo. E fazer online facilita muito a vida, porque eu posso ligar uma câmera, falar com um profissional e durar só os 50 minutos de sessão e acabou. Não ter o estresse de se locomover, não ter que perder tempo, gastar dinheiro com estacionamento, trânsito e tudo mais. Hoje você consegue fazer filtros pelo que você está sentindo. Então, por exemplo, eu quero procurar alguém para carreira, ou eu tô me sentindo mal com o meu relacionamento, ou eu tô com uma disfunção sexual, ou eu quero parar de fumar, eu tenho algum problema com álcool e drogas. Então, você consegue fazer alguns filtros. Você consegue separar faixa de preço que você quer. Então, hoje a gente tem psicólogos na plataforma de 50 até 300 e a pessoa consegue usar uma barrinha de preço para dizer, poxa, eu posso pagar até tal valor. Você consegue ali filtrar por sexo, então se você quer um psicólogo homem ou mulher, e também consegue usar alguns outros filtros, como por exemplo a abordagem terapêutica. Então se você sabe que linha mais ou menos você quer, você pode escolher. No caso dos psicólogos, eu acredito que todos eles estão se adaptando a trabalhar com online. A gente escuta várias coisas, a gente sabe que algumas linhas não gostam, acham que não funciona, principalmente quando a gente vai para as mais ortodoxas ou que tem uma filosofia como a psicanálise, né, que tem a questão do divã e tem a questão de estar em contato mais presencial com o paciente, elas têm um pouco mais de restrição, mas as linhas como a cognitivo-comportamental, a humanista, a gestalt, são abordagens que de fato já provaram que é eficiente e as pessoas continuam crescendo o interesse pelo online. A gente, desde 2017, a gente fez uma primeira captação de investimentos em dezembro de 2017. De lá para cá, a gente cresceu em média 18% todos os meses. Então, é um crescimento muito forte. Já passaram pela plataforma 20 mil pacientes. A gente tem hoje cerca de 650 psicólogos ativos e tem mais de 3.500 cadastrados. A gente já está em 52 países, né? Então a gente atende brasileiros que estão morando em outros países, muitas vezes a trabalho, a estudo, e que encontram alguma dificuldade ali de fazer amigos, acabam ficando isolados socialmente, acabam entrando no quadro de depressão muitas vezes porque moram em países mais frios, então você tem menor incidência solar também, isso contribui para a depressão. E tem casos, por exemplo, a gente tem paciente que está trabalhando em plataforma de petróleo, paciente que está trabalhando em camp, pessoas que estão em locais pequenos onde não tem profissional de saúde. Às vezes não é nem só o psicólogo, tem cidades no Brasil que são tão pequenas que nem médicos têm. Então você acaba chegando nesses locais. Hoje, de tudo que a gente processa na plataforma, 85% é online e 15% é presencial. Então o presencial ele se restringe aqui São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, que são as principais capitais, um pouco em Florianópolis, mas basicamente saindo dessas grandes capitais, tudo é online. Como que foi fazer essa expansão para um outro setor e oferecer o produto de vocês para empresas também? Na verdade, sim, acho que foi meio natural e orgânico. A gente nasceu B2C, centrado na pessoa que queria fazer terapia, mas dentro desse ecossistema de tecnologia, imersos dentro do universo de startups, a gente começou a receber questionamentos de alguns colegas próximos. Olha, Vitude, vocês fazem algum trabalho com empresas? Então, acho que começou demandado por parte das próprias startups um pouco maiores, no sentido de preciso oferecer ferramentas para que esse meu colaborador fique bem aqui dentro da organização. Então, tem um olhar de cuidado para a saúde e também tem um olhar de employer branding, porque se eu acabei de fazer uma captação de investimentos, às vezes eu vou precisar multiplicar por 10 de tamanho em pouco espaço de tempo. Eu preciso não só atrair novos talentos, então eu preciso ser atraente com um pool de benefícios interessantes, mas eu também preciso reter quem está aqui dentro. E eu vou conseguir reter na medida que eu cuide bem. Então as startups maiores começaram a perceber que isso impactaria direto a estratégia do negócio. Então eu cuido bem, as pessoas ficam saudáveis, né, elas ficam mais felizes e engajadas e isso traz resultado para a organização. E aí a gente começou de fato a modelar o que a gente tem hoje, que é um benefício para o RH, né? A gente entende que é importante que a empresa pague parte da terapia do colaborador, até porque uma das barreiras de acesso, além da localização, é o custo do serviço. Então muita gente deixa de fazer terapia porque dentro do orçamento mensal
tipo, já está tudo comprometido, aonde eu vou encaixar a terapia? Então, se você tem um incentivo do teu empregador para fazer, e você vai precisar investir menos, fica mais fácil de você começar o processo. Então, acho que esse é o recado que a gente quer passar, inclusive, para as empresas com as quais a gente visita e tenta falar do Vitude Corporate, que é o serviço direcionado a organizações. O quão importante que as empresas olhem de forma preventiva e não para o cuidado depois que a pessoa já adoeceu. Porque quando a pessoa está num quadro já mais crítico, se eu pensar nos quadros de transtorno de ansiedade ou depressivo, às vezes até o transtorno de humor, você vai precisar muitas vezes equilibrar junto com o psiquiatra a medicação. Então, acho que é um pouco de falar e educação, é delicado, mas a gente precisa falar.